Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, além de você ter que voltar para o Evangelho genuíno, fugindo e escapando e saindo fora do Evangelho misturado entre o padre pervertido, que está sendo pregado por aí nas denominações, você tem que, sim, voltar para o Evangelho genuíno, mas para viver de modo digno desse Evangelho. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão vivendo de um modo digno do Evangelho misturado entre o padre pervertido. Assim, eles acham comum e normal viverem em dissensões, partidos, viverem praticando muitos escândalos, se envolvendo com o comércio, com o misticismo, com outras doutrinas e muitas outras coisas erradas. As pessoas não veem isso como algo errado, mas sim como algo certo. E assim vai continuando. E quanto mais essas coisas acontecem, mais as pessoas estão vivendo de um modo indigno do Evangelho de Cristo. E isso é um erro fatal, que não pode mais continuar acontecendo. Nem da sua parte, nem da minha parte, nem da parte de nenhum dos nossos outros irmãos. Ou seja, da igreja de modo geral. Então, meus irmãos, hoje, todos nós temos que nos conscientizar de que temos que voltar para o Evangelho genuíno. Esse sim é bom para nossas vidas. Permanecer na verdade do Evangelho genuíno é bom para nossas vidas, sempre. Quem vive assim está sendo aprovado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus concorda com que você viva desse jeito, envolvido e enredado pelo Evangelho genuíno dele. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, para sempre, para que assim possamos viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho genuíno, para o qual nós devemos voltar. Todos nós temos que voltar, meus irmãos. Não podemos mais continuar envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado entre o padre pervertido, e nem tolerando quem venha pregando o Evangelho dessa forma, em tempo algum. Não podemos mais tolerar isso. Isso tem que acabar. O Senhor Jesus quer que acabe. A vontade dele é que isso acabe. Mas isso só vai acabar se você, eu e os nossos outros irmãos voltarmos para o Evangelho genuíno. Como essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós hoje de forma muito bem clara e simples. Essa mensagem não deixa dúvida em ninguém. Nem em você, nem em mim e nem em nenhum de nossos outros irmãos. Porque é muito simples essa mensagem, na qual o Senhor Jesus está dizendo para todos nós que nós devemos voltar para o Evangelho. É isso que tem que acontecer. Então, nós devemos fazer isso, porque não podemos continuar desobedecendo o Evangelho de Cristo, como muitos hoje por aí estão fazendo. Nas denominações, isso está acontecendo. E muitos pastores, bispos e apóstolos estão nisso também, porque estão alimentando esse sistema denominacional com essas práticas erradas, levando muitas pessoas para o erro. Essas invencionices que eles inventam por aí, essas unções, essas danças giratórias, e esse comércio, esse misticismo, e vai enganando cada vez mais pessoas. E isso não pode mais continuar acontecendo. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós entendermos isso de uma vez por todas, e se conscientizarmos de fato e de verdade, devemos voltar para o Evangelho genuíno, para que assim possamos viver de um modo digno desse Evangelho, para que assim possamos viver também de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. E é do agrado do Senhor que nós possamos voltar hoje para o Evangelho genuíno. Então vamos fazer isso para que assim aquilo que o Senhor Jesus quer esteja acontecendo nas nossas vidas. Então, nós devemos fazer isso hoje, meus irmãos. Nos estimularmos a isso cada vez mais, para que assim, juntos como igreja, possamos voltar e viver juntos no Evangelho de Cristo para sempre, em nome do Senhor Jesus.
Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Por Modo Digno. E nessa mensagem vamos continuar falando sobre o Evangelho, porque nós devemos viver por modo digno do Evangelho. É assim que está escrito. E não podemos errar não praticando o que está escrito, para que possamos viver de um modo digno do Evangelho. Não podemos errar. Temos que acertar, meus irmãos. Você e eu, os nossos irmãos, temos que acertar pelo que está escrito, conhecendo o que está escrito. E o que está escrito é para vivermos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, de fato e de verdade, para sempre, todos os dias, sem parar. Então, meus irmãos, essa é a vontade do Senhor Jesus. Vamos cumpri-la. Vamos cumpri-la até o final de nossa carreira. Porque no tempo que resta de nossa peregrinação, temos que fazer isso com fidelidade, com responsabilidade, com eficiência. Temos que viver de um modo digno do Evangelho. Não podemos ficar praticando coisas erradas, coisas absurdas, coisas mentirosas, coisas enganosas, que nos fazem viver de um modo indigno do Evangelho. Meus irmãos, todas essas coisas somadas juntas estão nos fazendo viver de um modo indigno do Evangelho. E isso não pode mais continuar. Isso tem que acabar, e tem que acabar hoje. E o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus hoje manda para as nossas vidas é esse. Então, isso tem que ser esclarecido de uma vez por todas. Porque é algo muito sério, é algo muito importante, é algo muito relevante para as nossas vidas, que possamos viver, sim, de um modo digno do Evangelho. Não teria sido escrito esse texto se o Senhor Jesus não quisesse que isso acontecesse. Mas ele foi escrito, e está escrito, e vai continuar escrito para sempre, para que ao lermos esse texto, possamos nos conscientizar, de fato e de verdade, que devemos viver sim de um modo digno do Evangelho, para sempre, meus irmãos. Esse texto é para as nossas vidas, para acertarmos e para nunca mais errarmos. Então, meus irmãos, vamos deixar que esse texto possa operar em nós esse bom resultado de vivermos de um modo digno do Evangelho, para sempre, em todos os lugares. Em todos os lugares desse mundo temos que viver de um modo digno do Evangelho, para que as pessoas possam ver que estamos vivendo de um modo digno do Evangelho, mesmo que estejamos no meio de uma geração corrupta e pervertida, que está nesse mundo por aí. Mas é no meio dessa geração corrupta e pervertida que nós devemos viver de um modo digno do Evangelho. Meus irmãos, para que as pessoas possam ver essa diferença em nossas vidas, possam ver a diferença, possam ver que nós somos pessoas que têm um caráter diferente, que não se mistura com essas coisas, que não pratica as mesmas coisas que eles estão praticando. Isso tem que acontecer. Eles têm que ver isso em nossa prática, em nossas obras, para que assim, ao ver isso, eles possam glorificar a Deus. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso, porque se a opinião pública nos agride com palavras, se ela não está vendo que a nossa prática não corresponde ao modo digno do Evangelho que nós devemos viver, isso significa que estamos vivendo de um modo indigno do Evangelho. Estamos fazendo coisas erradas. Estamos errando, meus irmãos. Isso não pode mais continuar acontecendo. Porque as pessoas, elas têm que olhar para nós e ver em nós o Senhor Jesus. Elas têm que ver o exemplo do Senhor Jesus em nossas vidas, na prática, de fato e de verdade. Mas se elas olham para nós e não conseguem ver isso, é sinal que nós estamos vivendo de um modo indigno do Evangelho. E principalmente de um modo indigno do próprio Senhor Jesus. Então isso não pode mais continuar. Então, para que isso não possa mais continuar, o Senhor Jesus nos envia essa mensagem hoje para nos esclarecer sobre essa questão, para tirar as nossas dúvidas, para que nós possamos edificar as nossas vidas dentro daquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. E Ele quer que façamos
aquilo que devemos viver, que é viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, para sempre, em todos os lugares. Então, meus irmãos, eu vou ler essa mensagem aqui, que é muito importante para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Por Modo Digno. E ela começa assim: Está escrito: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu irmão, o que significa para você se alguém lhe disser: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo? No original, isso significa que, acima de tudo, você tem que se portar como um cidadão que tem os ensinamentos de Cristo contidos na nova aliança, de tal forma que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a teu respeito, que possa sujar e infamar o Evangelho de Cristo, para o qual você tem que viver de forma digna. Meu irmão, no tocante ao texto das Escrituras, lido no início desta mensagem, se hoje estivermos vivendo de um modo totalmente contrário a ele, na prática, de fato e de verdade, não estamos, em tempo algum, vivendo de um modo digno do Evangelho de Cristo neste mundo. E, se na real isso estiver acontecendo, não podemos continuar cometendo esse erro. Está escrito: tudo faço por causa do Evangelho. Meu irmão, a reputação do Evangelho diante da opinião pública depende de nossa prática diária, porque para que vai servir a nossa pregação do Evangelho de Cristo se julgamos as pessoas, se muitos casamentos entre nós se acabam em divórcios e adultérios, se falamos mentiras, se não nos amamos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou, e se não voltamos também à outra face? Meu irmão, será que esses erros e até outros mais que praticamos nos fazem viver de um modo digno do Evangelho de Cristo? Meu irmão, não tem como você viver de um modo digno do Evangelho de Cristo se você estiver envolvido e enredado por um outro evangelho diferente. Meu irmão, não tem como você viver de um modo digno do Evangelho de Cristo se você estiver em denominações, envolvido e enredado pelo cristianismo, pelo comércio, pelo misticismo e por outras doutrinas estranhas. Meu irmão, viver de um modo digno do Evangelho de Cristo significa que você não deve servir às riquezas, significa que você deve fugir do amor do dinheiro, significa entender que a sua herança e a sua pátria não estão aqui neste mundo, significa não aceitar um outro Jesus, e significa obedecer e ser fiel apenas ao nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, só quando nos conscientizarmos disso e de outras coisas mais é que poderemos, de fato e de verdade, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Meu irmão, para vivermos de um modo digno do Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho de Cristo precisa ser avivada em nossas vidas, para que ele possa se tornar mais vivo e intenso dentro de nós, para produzir dentro e até fora de nós todos os perfeitos resultados que nos levem a viver, sim, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Porque, com certeza, o Evangelho de Cristo está sentindo nojo e vergonha do nosso testemunho, que, de certa forma, hoje está nos fazendo viver de um modo indigno dele. Meu irmão, para vivermos de um modo digno do Evangelho de Cristo, temos que se esforçar para entrar nele, para que ele mesmo, dentro de nós, possa nos educar em sua própria justiça, que vai nos purificar
dos erros e nos levar para o que é perfeito. Meu irmão, nós temos que viver de forma que o nosso procedimento seja merecedor do Evangelho de Cristo. É por isso que nós devemos estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu irmão, quem vive de um modo digno do Evangelho de Cristo, vive de modo digno do próprio Senhor Jesus, porque Ele mesmo nos deu esse exemplo. Exemplo que nós devemos seguir e honrar para sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas é muito clara e simples. E agora que ela já foi lida para você, ela não vai deixar dúvida em você. Ela vai te esclarecer. Ela vai te colocar certeza e convicção na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que você mesmo possa, de hoje em diante, viver de um modo digno do Evangelho de Cristo e fazer com que todas as coisas que estão levando você, eu e os nossos irmãos a viverem de um modo indigno do Evangelho possam sumir, possam desaparecer, possam ser purificados de nossas vidas. Esses erros, essas falhas, essas coisas que praticamos que nos levam a viver de um modo indigno do Evangelho, tem que se purificar de nossas vidas. Tem que ser purificado de nossas vidas, para sempre. Para que nunca mais possamos praticar as coisas pelas quais nós hoje, infelizmente, estamos vivendo de um modo indigno do Evangelho. Meus irmãos, o Senhor Jesus hoje trouxe essa mensagem para as nossas vidas. Agora, o objetivo dessa mensagem tem que se cumprir em nossas vidas. Vamos deixar que isso possa acontecer, meus irmãos, em nossas vidas. Para que assim, dia após dia, sem parar, até o final da nossa carreira, possamos viver de um modo digno do Evangelho. Para que assim, dessa forma, possamos viver também de um modo digno do Senhor Jesus. Irmãos, meus irmãos, isso é sério demais. Essa mensagem é muito séria e importante para as nossas vidas. O que o Senhor Jesus queria dizer hoje já foi dito, já foi entregue para as nossas vidas hoje, através dessa mensagem. Agora, devemos fazer o melhor. Devemos viver de um modo digno do Evangelho. E para isso, meus irmãos, temos que nos purificar de muitos erros, de muitas coisas erradas, de muitas práticas erradas, que perverteram a nossa consciência e a nossa fé, que nos fez desviar da verdade, nos fez ficar envolvidos em verdades com muitas coisas erradas, que infelizmente hoje as denominações estão cheias dessas coisas. E muitos pastores, bispos e apóstolos estão envolvidos com isso também. Então, todos nós que estamos em Cristo, todos nós que amamos o Senhor Jesus sinceramente, temos que viver de um modo digno do Evangelho. Mas para que isso possa acontecer, temos que nos purificar de muitos erros, meus irmãos. É isso que o Senhor Jesus quer. E o objetivo dessa mensagem que Ele enviou é para que isso possa acontecer na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos irmãos. Ou seja, na vida da igreja de modo geral. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós voltarmos para o Evangelho genuíno. Porque só voltando para o Evangelho genuíno é que iremos conseguir viver de fato e de verdade de modo digno do Evangelho. Para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer para a sua igreja. Ou seja, para você, para mim e para todos os nossos outros irmãos. É hora de nos conscientizarmos disso. É hora de nos conscientizarmos que essa é a vontade do Senhor Jesus. Então devemos cumprir essa vontade até o fim. Devemos cumprir a vontade do Senhor Jesus, que é aquela que Ele quer que nós possamos viver de um modo digno do Evangelho. Temos que fazer isso. Temos que viver dessa forma. É isso que o Senhor Jesus quer. Então, meus irmãos, com essa mensagem que foi dada aqui pelo Senhor Jesus, foi lida aqui, que veio da parte do Senhor Jesus, agora é hora dessa mensagem produzir em nós esses bons resultados, para que possamos assim viver de um modo digno do Evangelho. É isso que tem que acontecer na igreja, porque só dessa forma poderemos chegar no final de nossa carreira aprovados, para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vai entrar nesse reino eterno aquele que viveu de um modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.